Irmãos, que alegria voltar de novo, onde o 2011 até o 2015 mais ou menos a gente conviveu com a comunidade aqui da Igreja do Pari. E que bom é rever alguns rostos já conhecidos, como Rogério, né? O Cris, a Cida, a Lili. E eu vejo muitos rostos novos também. Que Deus seja louvado, esse sinal de que Deus está trabalhando com cada um de nós. Amém? A proposta que eu trouxe hoje é essa pergunta aqui. E nós falamos do encontro, nós cantamos o encontro com Jesus. Eu acho que o melhor preparo foi a gente não combinou nada com a parte da música. Mas Deus trabalha através dos ministros da música e a pregação. Quem está por trás é sempre Deus com a gente, amém? E nós cantamos o encontro com Jesus, mas a pergunta é: como viver enquanto Jesus não vem? Irmãos, pela história, pela profecia, Jesus está prestes a vir. Está mais perto do que a gente imagina. Irmãos, os acontecimentos mostram isso e a gente pode sentir isso. E irmãos, a igreja prega há mais de 170 anos que Cristo vai voltar e ainda não voltou. Mas eu tenho certeza, essa certeza eu sei que você tem também. Eu sei que vai ser na nossa geração. Amém? Porque, irmãos, essa geração é a geração da volta de Cristo Jesus. Pode ter certeza. Você não tem vão vindo aqui. Jesus Cristo nos vamos ver um dia, nas nuvens do céu, aparecer na metade da palma da mão e crescer. E esse encontro não mais nos reuniremos aqui, e sim nas mansões celestiais. Amém? Então vamos vivenciar agora o estudo da palavra de Deus. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, do verso 1 ao teu verso 13, tá? Agora sim. Muito bem. Esse texto de Jeremias é uma carta de Deus para o povo de Israel lá em Babilônia. Tá? Vamos ler. Diz assim: e são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elassa, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Sedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai-as e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Verso 7. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente,
em meu nome não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto vocês conhecem. Esse aí é um momento da história, irmãos, o momento da história da monarquia do povo de Israel. O fim da monarquia. Antes desse texto aqui, o povo de Israel tinha um rei. Mas depois disso aqui, o reino se dividiu em dois, depois da morte do rei Salomão. O reino se dividiu em dois. A metade foi, não metade, não, 10 povos para o norte, tá? Onde o norte tinha 10 povos, cujo nome era Israel, e a capital era Samaria, tá? E esse reino foram dizimados pelos assírios, invadidos e destruídos pelos assírios. O reino do sul, por sua vez, era chamada de quê? De Judá. E a capital era Jerusalém. No ano 729, ele foi invadida, mas não destruída pela Babilônia, tá? E alguns anos mais tarde, houve uma segunda invasão pelos babilônios, que no ano mais ou menos 605, mais ou menos, eles invadiram pela segunda vez. Nessa segunda invasão, a Babilônia, ele destruiu quase completamente Jerusalém. Jerusalém foi destruir os muros, o templo, tudo. Ele levou aproximadamente para a Babilônia ao redor de umas 50.000 pessoas, entre carpinteiros, profissionais, comerciantes e tudo ele levou para lá, tá? A primeira invasão foi mais seletiva. Nessa primeira leva foi levado a Daniel. Se lembra de Daniel? Ele inclusive teve um sucesso dentro de Babilônia, sendo fiel ao nosso Deus. Igual a historinha que foi contada aqui, os amigos, que eles não decidiram se dobrar os joelhos para a estátua. Daniel também, ele se manteve até o fim fiel ao nosso Deus. E nesse momento, tendo esse contexto histórico, Deus decide mandar uma carta através de Jeremias para o povo de Israel que morava lá na Babilônia. Irmãos, havia um segundo problema, inclusive, é relatado no texto, que também tinha falsos profetas. E esses falsos profetas diziam: não se preocupe não, pode deixar, nós vamos voltar daqui em breve. E nós vimos no texto que Deus disse assim, desmascara esses falsos profetas, ele adverte para não acreditar neles, porque na realidade, irmãos, o povo de Israel estava abatido, muito triste, e isso é relatado também as lamúrias que eles tinham lá no reinado de Babilônia, no Salmo 136. Chegando em casa, vocês vê o lamento que eles tinham lá. E o povo de Israel estava totalmente desanimado, desmotivado. Eles não trabalhavam, não faziam nada. Por isso que a carta, ela é enviada para o povo de Israel, para poder eles se animar. Irmãos, nós também hoje estamos vivendo lá Babilônia do século 21. E nós, nessa carta, nesse contexto, nós vamos aprender algumas lições, são várias. Eu não sei se vai dar para todos, e nós temos até que hora, irmã Cida?
E já é quase meio-dia. Até 2. Se dependesse de mim, irmão, se eu prego até às 6 horas da tarde, não tem problema nenhum. Mas eu acho que até meio-dia e meio, né? Mas, irmãos, nós vamos aprender algumas lições, porque nós também estamos vivendo na Babilônia do século 21. E a primeira lição, irmãos, está no verso 1. Nós vamos voltar então o texto e nós vamos aprender aqui, irmãos, aqui, no primeiro texto, no primeiro verso do capítulo 29. Olha que diz aqui, ó, até erro de grafia aqui, capítulo não é capítulo não, capítulo 29, tá? Por favor, se aqui desconsidere esse erro meu de o dedo nervoso ali, tá? Capítulo 29, verso 1, diz assim: estas são as palavras da carta de Jeremias, ao profeta, que enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos, aonde? Aonde? No cativeiro. Irmãos, eu quero que prestem atenção, a primeira lição nessa aqui, ó. Babilônia era o país estranho para o povo de Israel. Para nós, esse mundo aqui não é o lugar final. Aonde é nossa pátria, nossa? Aonde? Lá na pátria celestial. Eu sou boliviano. Há alguns bolivianos aqui também? Eu vi ali, ó, bastante. Louvado seja Deus. Não, Kiki não é boliviano, não. Ó, Eliezer parece boliviano. É um boliviano que nasceu lá, né? Lá no Ceará, né? Mas, irmãos, nós bolivianos aqui, bolivianos, somos estrangeiros. Por mais, eu estou há 25 anos aqui no Brasil. E eu voltei 3 vezes, é muito lá no meu país. Eu deixei de ser boliviano, por mais que eu esteja 25 anos. Se eu fizer a minha cidadania brasileira, eu continuo sendo boliviano ou não? Continuo, o resto não muda. Certo? E a minha condição de boliviano sempre vai ser. Irmãos, tem um amigo que ele começou o trabalho comigo no Clube de Desbravadores lá na Vila Maria. Eu, Paulo, o Rogério conhece, a Ágata, tem uma grande história. Eles vão começar a vida de estrangeiro lá nos Estados Unidos, segunda-feira, 11 horas da manhã, o voo deles sai para Estados Unidos. Ele disse assim: eu não penso voltar. É uma decisão muito, né, extrema. Dizer, não, eu não quero mais, vou tocar a minha vida lá na América. Faz 25 anos eu fiz a mesma loucura ao vir da Bolívia para aqui. Eu não sei os bolivianos que estão aqui, há quanto tempo vocês fez essa mesma loucura e ficaram. E sabe, irmãos, a primeira lição que nós temos que aprender é que nosso destino não é aqui. A gente trabalha aqui, a gente estuda aqui. Irmãos, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz uma faculdade, eu me formei, eu fiz vida aqui, eu criei raiz aqui. Mais da metade dos meus filhos são brasileiros. As minhas 2 meninas são brasileiras. Sou o Renz, que é boliviano, mas ele nunca mais voltou na Bolívia. Mas, irmãos, a gente trabalha aqui, eles estão já quase, o Renz está fazendo a 2ª faculdade, as meninas estão quase se formando na faculdade. Irmãos, a gente faz de tudo aqui na Babilônia, mas nós temos que entender que nós não somos deste país. Nós não somos deste mundo. Nosso mundo é lá na pátria celestial. Deus preparou um lugar especial para nós. Amém? A primeira lição que nós devemos aprender: nós devemos trabalhar, nós devemos viver, nós devemos nos relacionar com todo mundo, mas nós temos que entender que esse não é o nosso lugar, é lá no céu. E essa carta que fez Deus para eles, falar assim: você tem que entender, do povo de Israel, eu vou vir um dia e salvar vocês. E pode ter certeza de que Cristo está prestes a vir. E nós temos que entender
de que aqui não podemos criar raiz neste mundo. Você pode trabalhar, pode se relacionar, pode engrandecer a família, mas, irmãos, não crie raiz aqui, porque nosso lugar é lá no céu, na pátria celestial, na Nova Jerusalém. Amém? Segunda lição está no verso 5. Olha o que diz aqui, ó. Isso aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. O que diz o verso 5? Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Irmãos, eu quero que prestem bem atenção nesse detalhe aqui, ó. Quando Deus falou isso para o povo de Israel lá na Babilônia, Ele falou assim: vocês têm que criar cultura. Como é criar cultura? Qual é a definição de cultura? São coisas que Deus criou e nós adaptamos e modificamos um pouquinho. Não é isso? Cultura é um costume do país aqui. Cada país tem a sua cultura. Os bolivianos têm uma cultura, os brasileiros têm uma cultura. E a cultura brasileira qual que é? A música, o samba. Não é assim? Essa é cultura. Cultura brasileira. A sua comida também é cultura. Irmãos, aqui Deus está falando que a gente tem que criar cultura. Não é cultura religiosa. Isso está cheio o Brasil. Está falando de uma cultura celestial. Irmãos, me explico melhor. Nós não podemos apenas ficar nessas quatro paredes, nesse prédio bonito que a gente se congrega domingo, quarta e sábado. A gente tem que criar cultura da porta para fora. Esse mandato cultural não é apenas aqui. Lá no Gênesis, se lembra que Adão e Eva foi um mandado para eles falar assim, ó, cultivem a terra. Também vem derivando da cultura, né? Vocês cultivem e comam isso aí, pratiquem isso aí, contagiem isso aí. Irmãos, o mandato foi grande, irmãos, e nós temos que trazer cultura celestial, não apenas religiosa, não apenas a parte do sábado, não apenas a parte da alimentação. A cultura é celestial, do jeito que Deus queria que nós vivêssemos, ajudando as pessoas, contagiando as pessoas, trazendo para o reino de Deus as pessoas, mostrando como é viver e ser cristão. Porque, irmãos, muitas vezes a gente só vive de aparência. E a gente tem que começar a mostrar aos outros como é realmente ser cristão de verdade. É isso que a gente está faltando. Mostrar. Por exemplo, eu falei da cultura aqui brasileira. Não falei da cultura brasileira? Quando eu cheguei, um pouco antes ainda, eu já ouvia lá. Eu estava na Bolívia e eu sabia que aqui tinha uma coisa bem forte, que era o funk. Vocês já ouviram, né? Funk. O funk proibidão e tudo isso aí. Era bem famoso isso aí. E o funk proibidão não era exposto aqui. Alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, se lembra uma cantora famosa aqui brasileira, que ela fez sucesso com funk. E aquele funk proibidão agora era exposto na televisão, nas mídias, na internet. Era tudo terrível. Se lembra disso aí, né? E inclusive ganhou no Spotify uns grandes prêmios pela cultura que ela expôs à música brasileira. Mas, irmãos, a música, você vê hoje, está cada vez pior lá embaixo. Aquela que era proibidão hoje, irmãos, ela induz a sexo. Não é assim? A uso de drogas, te rebaixa. Isso, os jovens de hoje, a molecada de hoje, do Clube de Desbravador Aventureiro, está ouvindo todos os dias. Antigamente era proibido, por isso se chamava funk proibidão. Se lembra aí um pouquinho aquele funk, inclusive, da Iguinha Pocotó? Se lembra disso? Então, ó, imagina essas coisas, eles ouvem ainda muito isso. Então, ele foi para baixo. Parece que para a sociedade
a melhor coisa que aconteceu. Mas na realidade, ela rebaixa. Se você vê, irmãos, a cultura, nós temos que, os cristãos foram impactando para fora, tem que impactar para fora. E o problema nosso é esse, a gente quer impactar somente aqui dentro. Não, eu tenho um pensamento de um pastor, vou mostrar para vocês aqui. O que diz, esse aqui é um pastor, aqui que diz, A Visão Transformada, a página 87, é um livro que eu aconselho vocês lerem. Olha aqui que diz aqui, ó, do que nós estamos falando. Infelizmente, o cristão o quê? O cristão tem, que coisa, sido, que coisa? Seguidor, em vez de quê? Que devemos de ser nós, como cristãos? Temos que formar cultura, temos que mostrar como é ser cristão. Sabe, irmãos, a cultura de fora está entrando dentro da igreja. Tudo que se pratica fora parece que está entrando dentro da igreja. A gente tem que parar com isso. A gente tem que sair para fora, contagiar, mudar o mundo com a cultura celestial, não a cultura religiosa, porque isso está cheio. Todas as igrejas mostram a cultura religiosa, não é isso que eu quero dizer. A cultura celestial, a vivência de ser cristão é mais importante. A gente tem que mostrar como é ser cristão de verdade. Você se lembra? Grande, famoso. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Você se lembra de Beethoven, Mozart e outros por ali? O Cris conhece de cor. Beethoven, por exemplo, teve uma influência cristã. A família dele era cristã. E a música que ele ela fazia e interpretava, não era para cantar na igreja, era para impactar o mundo. Pouca gente gosta. Eu gosto da Nona Sinfonia. Se lembra da Nona Sinfonia? E nós cantamos ainda um pedacinho, um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven aqui na igreja. Qual é o hino, Cris? Jubilosos. Ele não foi escrita para cantar na igreja, mas até nós cantamos aqui um trecho dela. Ela é para cantar lá no mundo, para mudar o mundo, para transformar. A música foi feita para isso. Graças a Deus que Deus usou pessoas assim para influenciar. Se você, na área da educação, irmão, as universidades Harvard, né, e tantas outras, quem criou foi jovens, homens e mulheres que eram influenciados pela religiosidade, pela palavra de Deus, pelas famílias cristãs. Eles foram. Então, a cultura, irmãos, é hora de nós aprender a cultura celestial, impactar o mundo conosco, não somente pregando, não somente dando estudo bíblico, senão com nosso exemplo, com a vivência, impactar, irmãos, para fora. E tem outros, irmãos, eu poderia dar para vocês, a cultura, irmãos, é muito importante. Mas olha outro pensamento aqui. Esse aqui é muito importante. A influência cristã resultou em mudanças extraordinárias, como a abolição da escravidão, a ênfase sobre a alfabetização universal e sobre livre acesso ao ensino. Leis que protegem crianças, leis que protegem trabalhadores de indústria, leis que protegem as mulheres de abusos. Irmãos, a cultura celestial já foi trabalhada antes de nós sabermos, inclusive. Antes que houvesse, inclusive, tal liberação feminina, né? Feminista. E antes disso, irmãos, cristãos já lutavam por isso. Já fazia isso. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos impactar isso. A teoria de gênero, irmãos, vem só para destruir as famílias. E eu vou mostrar isso para vocês hoje também. Mas olha, Ellen White, para os jovens, isso aqui, olha que diz aqui, eu aconselho ler esse livro aqui, Nosso hábito cristão é lamentar os padrões do mundo em deterioração com um ar de desespero um tanto farisaico. Criticamos sua violência, sua
desonestidade, sua imoralidade, seu desrespeito à vida humana e sua ganância materialista, o mundo está indo, que coisa? Ele conclui, o mundo está indo para onde? Água abaixo, dissemos balançando a cabeça. Irmãos, nós precisamos mudar o mundo. Jesus está voltando e estamos do mesmo jeito, só aqui fechados. Isso, irmãos, está escancarado o que nós estamos vivendo hoje. E saiba você, isso aqui nunca vai melhorar. Só vai piorar. E isso é a conclusão que ele chegou. Ele vai água abaixo. Ele vai no declínio até se perder. Então, nós temos que trabalhar para mudar esse quadro. Olha que diz aqui, ó. Querida juventude, isso para os jovens, para os desbravadores, para os aventureiros, para os líderes dos jovens também, ó. Querida juventude, qual é o alvo e propósito da vossa vida? Tendes a ambição de educar-vos para poderes ter nome e posição no mundo. Tendes pensamento que não osais exprimir, de poderes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poderes assentar-vos em conselhos deliberados e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Nada há de errado nessas aspirações. Podeis cada um de vós estabelecer o alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas. Aspirai à altura e não vos poupeis trabalho para alcançá-los. Os jovens têm que mudar na realidade, chegar aos parlamentos, chegar ao governo. Se lembra de Daniel? Ele não teve sucesso? Ele pediu, se candidatou? Não. Ele apenas trabalhou com a cultura que ele estava, que Deus tinha falado para ele, e ele praticou isso. Você lembra? Olha, todo dia Daniel, lá na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. A sua janela estava aberta. Olhando para onde? Olhando para onde? Hã? Jerusalém. E sabe, irmãos, ele entendeu o paradoxo, o problema que estava vivendo, mas ele preferiu dizer, ó, e um dia eu vou chegar lá, Jerusalém. E nós temos que olhar todos os dias, irmãos, para a nova Jerusalém. Sabe, irmãos, nós temos que criar cultura celestial na nossa família, e da nossa família sair para fora, mostrar o que realmente nós somos. Mostrar, não apenas falar. Mostrar o que realmente nós aprendemos, isso aí. Tá bom, irmãos? Duas lições até agora, né? A primeira, nós entendemos que nós não somos deste mundo. E a segunda, criar uma cultura celestial em nós e depois mudar o mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Terceira, vamos voltar agora ao texto, tá? Eu acho que não vai dar tempo para todas, mas, ó, a terceira, o verso 6, diz assim: tomai mulheres e gerar filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e não o quê? O que está dizendo aqui, ó? Enquanto você vive na Babilônia, fortaleça a sua família. E sabe, irmãos, hoje, o que mais Satanás quer é destruir as famílias. Vocês viram, ele entrou a teoria de gênero, para não, né? Se você quiser, não sei o que vocês vão ser, aqui sei que vocês vão definir, você que decide, você que sabe. Irmãos, ele vem somente, não apenas destruir a pessoa, senão destruir a família. O conceito de homem e mulher na palavra de Deus estão bem definidas. E a teoria de gênero vem para destruir os machos e as mulheres. Macho não no conceito de machista, Gilmar, senão viril. Alguém que sustenta, alguém que é pastor, que cuida da esposa, que cuida dos filhos, que toma conta da família.
Isso hoje está se perdendo, sim ou não? E a mulher também tem seu papel, é ajudadora, não é a escrava. Sabe, irmãos, a teoria de gênero, a liberação feminina, tudo isso surgiu para destruir a família. E a Bíblia, ele diz, enquanto você vive aqui, fortalece tua família. Muitas vezes, irmãos, vou explicar melhor esse negócio do macho, tá? Alguns devem estar, as mulheres devem estar pensando, tá? Ele está machista. Não é não. Eu quero que o conceito bíblico quede bem claro na nossa cabeça. Porque o marido, ele para proteção, segundo a Bíblia, é alguém que protege, alguém que providencia, alguém que é pastor, alguém que é sacerdote do lar, alguém que cuida. Efésios capítulo 5 diz assim: maridos, amai as vossas, a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a qual deu a sua vida por ela. Tem marido assim, amém? Tem homem assim ou não? Ó, aqui amém. Mulheres, vocês têm que orar, viu, irmãos? Mulheres, orai para os vossos maridos, porque o dia tá feia a coisa. Eu vou repetir, vamos dar. Tem homem que protege, que cuida da família, que mantém a família. Tem homem assim ou não? Amém? Agora mudou, agora, né? Agora não pode ser. Irmãos, é isso que está se perdendo. E as mulheres é ajudadora. Irmãos, o homem não é só para trabalhar. Também tem que lavar louça, tem que lavar roupa, limpar a casa, limpar a banheira. Não é isso, irmãos. É isso que tem que ser feito. A Bíblia diz isso. Não é o homem chega tudo com chulé, joga o sapato lá, agora diz assim, ó, e senta no sofá e diz: mulher, traz minha janta aqui. É isso esse tipo de marido que ele quer ou não? Ó, eu tirei aqui, ó, meu sapato lá. Mas, irmãos, a Bíblia, ele quer companheirismo entre marido e mulher. Fortalecer a família, cuidar dos filhos. E outra coisa, ele diz mais, ó, preparem seus filhos para casamento. E eu estou fazendo isso até agora, não aconteceu nada, não. Reis ainda fica em casa. Tem 27 anos, ainda não casou. Mas eu falei: filho, você tem que ir lá um dia. Não sei quando que vai acontecer isso. Porque o texto diz isso: preparem seus filhos. Tenham esposa e maridos. Eles também têm que ter o quê? Filhos e filhas. Nós temos que preparar. E outra coisa, irmãos. Lá na Babilônia, o povo de Israel não queria fazer nada. Eram preguiçosos. E outra coisa, eles disseram assim: tem que se multiplicar. Quantos filhos tem Lili? Só 2? Eu tenho 3. 2 também. Irmãos, para crescer, nós temos que nos multiplicar. Se lembra do jardim do Éden, o que falou para Adão e Eva? Multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Tem muitas vezes que a gente parece que a gente decresceu agora. Temos que começar a fazer filho. O Cris e eu não estamos mais em idade de fazer filho, né? Mas os jovens têm que fazer mais filho, viu? Por quê? Porque o texto diz: se multiplique, vocês têm que se multiplicar. E isso, não, nós já fez, eu já fiz 3, né? O Roberto ainda está à idade de fazer mais filho, viu? Só tem quantos, Roberto? Só um, tá faltando muito, mas ó, pratica isso aí, viu, Roberto? Pelo menos uns 3, mas uns 3 aí tá bom. Não? Ó, e o Leo? Leo tá com quanto? 2, ó, tá vendo? O Leo já, só falta mais 2, né? Aí já. Mas, irmãos, temos que nos multiplicar. Sabe, irmãos, eu vou colocar um exemplo. Lá na França, na Europa, França, Inglaterra. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A religião está acabando. Os cristãos estão acabando. Sabe o que está crescendo lá? O islamismo. Estão crescendo terrivelmente. São 2 coisas que eles fazem bem.
eles são fiéis extremos à sua religião. A segunda, eles não têm preguiça de fazer filho. E eles crescem mesmo. Eles tomaram conta da França. E quase 100% de muçulmanos lá. Só por causa de que os muçulmanos agora faz filho para valer. Viu, irmãos? Ó, Claudiano, você também já parou, né? Faz tempo. Mas os filhos têm que fazer, né? A função deles. Irmãos, temos que preparar para encher esse mundo, levar muitas famílias, nossos filhos, nossos netos lá no céu. Mas para isso temos que crescer. Não é parar de fazer filho, temos que crescer mesmo, família, tá? Irmãos, e fortalecer, faça o culto em casa, estude a palavra com a família, sabe? Isso vai fortalecer mais. Amor entre os dois, o casal, sempre né, entendendo a esposa, o esposo. Irmãos, isso é o que mais está matando hoje as famílias. O que eu falei com o meu amigo Paulo ontem, nós estávamos fazendo culto na casa dele, falei assim: vocês vão enfrentar muitos problemas lá em América, mas jamais vocês briguem por causa disso. Porque quando nós chegamos aqui no Brasil, a primeira coisa que eu percebi, que era marido que sustentava lá também, ganhava pouco. Aí eu falei: Elvira, o que você fez para nos trazer aqui? A briga, muitas vezes, por causa disso aí. Temos que fortalecer a família. Por enquanto vivamos aqui na Babilônia do século 21. Jesus está voltando. Mas nós temos que fortalecer as nossas famílias. Cada vez mais forte. E as famílias, a sociedade vai se beneficiar disso. Amém? Outra. Vou fazer mais essa porque é em 25 já. Tenho mais 5 minutos aqui. Tá? Essa aí. Depois a próxima eu vou fechar. Tudo bem? O verso 7 diz o quê, irmãos? Procurai a paz da cidade, para que onde vos fiz transportar de cativeiro, orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos tereis paz. Qual é o conselho aqui para o povo de Israel? Irmãos, nós vivemos hoje no Brasil uma situação política muito delicada. Não está fácil. Está fácil? Não está fácil. Mas o conselho aqui, o povo de Israel, na época que ele estava lá na Babilônia, havia uma democracia ou não? Que tipo de governo era deles? Que tipo de governo era lá na Babilônia? Imperialista. Era o rei. Se você não obedecesse, você era morto. Se obedecesse, você vivia. Não era assim? Não havia democracia. E qual era o conselho para eles? Ore pelo seu rei. Orar por Nabucodonosor. Era fácil ou difícil? Difícil. Agora, irmãos, vocês oraram pelo Lula? Vocês oraram pelo Bolsonaro? É fácil orar por aquilo que você gosta, né? Irmãos, por enquanto, o país tem um voto, e aqui nós estamos vivendo em democracia. Não importa, independente de quem for, a gente tem que orar por ele. Como cristãos, nós temos a obrigação de orar por ele. Independente. Agora, mas Frege, será que Deus aprovou o governo de Lula? Não sei. Só sei uma coisa. Os homens fazem a história. Mas o dono da história e quem dirige é quem? Deus. Ele que sabe. Ele que tira, ele que coloca reis e que tira reis. A nossa função é orar por ele. Se em algum momento esse presidente ou esse rei colocar alguma coisa contrária à nossa fé, aí entra em prática Atos 5:29. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Mas por enquanto, nós devemos orar pelo rei. Irmãos, e a última, e antes, e essa eu acho a mais importante, está nesse aqui. O que ele disse? Porque eu bem sei que
sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Disse o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso... Qual é o conselho nesse aqui? Irmãos, por enquanto a gente vive na grande Babilônia, nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Confiar nele. Está difícil? Está. Não está nada fácil. E não vai melhorar. Por mais que você ouça que vai melhorar, não vai melhorar. Isso aqui vai piorar. Esse amigo está indo para a América porque diz que aqui não tem mais jeito para ele, financeiramente falando. Ele prefere ir lá, porque ele disse que vai melhorar as coisas para ele. Eu falei, tomara que isso aconteça. Mas o que diz Deus? Eu sei que tenho pensamentos de quê? De paz e não de mal. Deus tem um propósito para você e para mim. Nós devemos confiar nele plenamente, independente da nossa situação, independente dos problemas, independente das dificuldades. Nós aprendemos agora 4 lições, né? Uma, que nós temos que entender que nós somos forasteiros, que nós não somos desse mundo. Segundo, devemos criar uma cultura celestial. Terceiro, devemos fortalecer a família. E a última, poderia ser mais, nós devemos confiar em Deus, independente da nossa situação. Porque isso aqui vai passar. Deus está preparando o melhor lugar do que nós imaginamos. Que este dia você saia daqui com a confiança plena nesse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, cada um tem uma história para contar. Mas eu falo para você que Deus está acima de todas as coisas. Eu passei tanto perrengue aqui no Brasil, vocês nem imaginam. Eu ficaria o dia inteiro contando. Mas Deus sempre me mostrou, eu que dirijo aqui. Eu sei que tenho pensamentos bons a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Eu quero aqui o louvor, ele vai cantar uma música. Eu quero que vocês se coloquem em pé. Dizendo para Deus, falar assim, Senhor, eu confio plenamente no Senhor. Independente da nossa situação. Mas eu quero dizer para você, irmãos, deposita a sua confiança em Deus, porque Ele está dirigindo a tua história. Ele quer te levar nas mansões celestiais, hoje. E você coloque nas mãos de Deus a tua vida, a tua família. Tudo que você tem, se tem a tua empresa, se tem o teu negócio, o teu trabalho, coloca nas mãos de Deus. Deixa Ele dirigir. Porque, irmãos, Ele sabe o que nos convém.